Até que ela falou que lá em Israel tinha um profeta que podia curar ele. E Naamã foi até o seu rei e pediu que ele, se ele pudesse ir. E o rei ainda deu uma carta de recomendação a Naamã. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes, né, a gente esconde coisas das outras pessoas. Às vezes as pessoas olham para nós, a gente está sorrindo, mas por dentro a gente está machucado, como Naamã. A gente está escondendo, às vezes, somente os decados, sabe, que a gente sofre, né? E muitas vezes a gente esconde também por orgulho, né? Assim como Naamã. Naamã era orgulhoso. Por isso que Deus pediu que ele descesse ao Rio Jordão, para quebrar seu orgulho. Naamã foi junto com ele, cavalos com ouros, roupas e tudo mais, tentando comprar essa cura. Mas a nossa cura não é comprada. Ela é merecida. A gente tem que fazer para merecer. Aleluia, Senhor. O que tem impedido o teu convívio com os irmãos? Naamã era leproso e sofria as dores, o desconforto da vestimenta, a desolação por ter cometido por essa doença, sabendo que ele era uma figura pública da época. Nessa época ele era um homem muito importante. E a doença, se as pessoas na época viessem ver que ele era leproso, é que nem quando a gente passou agora na época da pandemia. Os irmãos sabem que a gente tinha pandemia, a gente fica isolado, né? Não podia ficar lá perto dos outros irmãos. Imagina tu sendo, por exemplo, um líder de uma igreja, um pastor. Como é que tu vai se isolar, né? É complicado. E nós, qual a lepra que nós temos nos afligido? Muitas vezes, alguma enfermidade que não há mais esperança. Trazendo para o dia de hoje, o que não há mais esperança para nós no tempo de hoje? Ainda não há cura para alguns tipos de câncer. Tem cânceres terminais. Mas para o médico dos médicos há cura. Aleluia. E muitas vezes a gente passa pelo vale da sombra e da morte. Porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Um projeto para aqueles que nos rodeiam. Verdade, Jesus. E sempre Deus usa alguma doença, alguma coisa para ensinamento, tanto da gente quanto aos que nos rodeiam. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muitas vezes por alguma porta que se fechou também. Traumas antigos que precisam ser curados. Verdade, Jesus. Traumas às vezes da nossa infância, alguma coisa que aconteceu lá no passado. Muitas vezes Deus usa para a gente tratar com outras pessoas. Pessoas vão se aproximar da gente. Mas Deus vai nos ensinando a gente ser curado desses traumas. Aquelas feridas profundas. Aleluia. Aleluia. O perdão que a gente não liberou e precisa ser liberado para curar nossos corações. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A manifestação de feridas profundas e dolorosas. Tão profundas que você nem mesmo pensa em falar a respeito. E acaba ignorando essa sua dor para esconder. Eu estava pesquisando. O nome Naamã significa agradável aos olhos do Senhor. E o Rio Jordão, o significado do nome do Rio Jordão é aquele que desce as águas, ou aquele que desce. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O significado dele ter descido 7 vezes o Rio Jordão. O Rio Jordão, se nós trazermos de hoje, quem já foi em Santa Maria conhece ali o Rio Cadena, né? Sabe que é um rio imundiciado, sujo. E Naamã, por ser um general muito orgulhoso, Deus fez ele ir até lá para quê? Para quebrar o seu orgulho, quebrar o seu eu. Aleluia. E Naamã ali a gente vê na história que ele ainda repreende o menino que Eliseu mandou, o mensageiro. Tá, não, mas não pode eu descer em tal rio, pois a água mais limpa? Não, é onde Deus mandou. Porque lá Deus quer fazer o teu tratamento, quer tratar o teu coração, as tuas feridas. Glória a Deus. Muitas vezes a gente tenta
passar por cima da autoridade de Deus, achando que o que é melhor para nós, só que Deus sabe o que é melhor para nós. Verdade, Jesus. E Ele está sempre nos ensinando. E Naamã, quando ele chegou até lá, Eliseu, ele achou que Eliseu ia falar com ele, porque ele era o Naamã, ele era o general da época. E Eliseu já começou desde ali, quebrando o seu orgulho, mandando o seu mensageiro, seu auxiliar, a falar com Naamã, dando as ordens do que ele era para fazer. Aleluia. Aleluia, Pai. Esses traumas precisam ser curados, sarados. A ferida precisa ser raspada. Essa questão da ferida ser raspada, muitas vezes, quando a gente se machuca, sai aquela casquinha. A gente vai raspando aquela casquinha. Muitas vezes até num acidente, quando a gente cai, fica alguma sujeira, alguma coisa, no hospital mesmo eles vão raspando a casquinha para vir aquela carne nova, aquele sangue novo e vem fechando de dentro para fora. Quantas vezes as feridas do nosso coração ninguém vê, mas Deus vê. Ele vem curando de dentro para fora. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santificado é o teu nome. Glória a Deus. Muitas vezes o processo é muito doloroso, mas é necessário. Deus não espera nada, nenhuma atitude do ímpio, mas sim de você. O que Deus tem esperado de nós é qual atitude vamos tomar para que os cativeiros, cadeias, grilhões sejam arrombados. Aleluia, Senhor. Deus quer tratar nós assim, como tratou Naamã. Verdade, Tratando o Jesus. nosso orgulho, nos aquebrantando, diminuindo de nós para sermos cheios dele. Aleluia. Aleluia. Precisamos descer dos empecilhos que nos impedem de sermos abençoados. Quando Eliseu enviou o mensageiro para informar a Naamã que deveria descer 7 vezes o Rio Jordão, ele testou a fé dele e a sua atitude. Ao se despir de todo impedimento que o impedia de ser abençoado, muitas vezes ficamos em cima de um monte de incredulidades que não podemos ser abençoados. Aleluia. Naamã mesmo, quando ele foi descer ao Rio Jordão, ele pediu que o seu exército ficasse atrás dele. Para quê? Para que os seus soldados não viessem impedir dele ali. Não viessem dar ideias erradas. Que fosse naquele momento só ele e o Senhor. Porque ele foi na fé que ia ser curado. Como eu comentei, era um rio mudiciado. As feridas dele eram abertas, ele podia pegar uma infecção pior, até mesmo morrer. Mas ele foi salvo pela sua fé. Aleluia. Aleluia. É hora de descer. Primeiro, atitude. Naamã, após relatar em se banhar no rio do Jordão, toma a atitude de descer. Aleluia. Segunda atitude. Precisou se despir de suas vestes e mostrar que era sua real situação. Muitas vezes a gente, como eu falei, a gente usa uma armadura para taparmos a nossa vergonha. E muitas vezes Deus faz a gente expor para a gente ser curado. Verdade. Quantas vezes, a Mari mesmo sabe, Deus livre pegar o microfone, né, Mari? Eu tremia, mas se a gente for ver, é tudo um tratamento de Deus. Deus está sempre usando alguma coisa para nos tratar. Ele sabe do que a gente precisa. Aleluia. Deus é bom todo instante. Quem é Naamã? Chefe do exército do rei da Síria. Homem valoroso. Opa. Peguei para errado. Precisa passar por cima da sua vergonha.
superando assim a primeira barreira. Muitas vezes, para mim mesmo, que sou bem tímido, a vergonha é como se fosse o gigante de Davi, fosse Golias de Davi. No meu caso é vergonha, cada pessoa tem essa barreira, tem essa limitação. Mas a gente tem que pensar que acima da limitação tem um Deus que é maior. Aleluia. Um Deus que tudo pode. Glória a Deus. Aleluias. Foi exposto a sua lepra. Fica visível a todos. Talvez muitos nem soubessem da sua situação, mas agora todos sabiam. Isso me lembra muito o batismo das águas, né? Quando a gente desce, a gente morre para o mundo, morre tudo aquilo que a gente fez de errado, e a gente desce como desceu na mão aos rios. Aleluia. A gente volta limpo. Glória a Deus. Aleluias, Pai. Precisou superar a desconfiança, a incredulidade sobre ser sarado. Naamã toma posição com Deus e decide obedecer. Aleluia. E desce ao rio Jordão. Aos 7 mergulhos, sua obediência foi despedindo-se de seu orgulho ferido, de sua vergonha, de sua incredulidade, da sua confiança, da dor, da solidão e do seu status de chefe do exército. Aleluias, Pai. Agora ele é apenas Naamã, que decide ser curado e colocado toda a bandagem antiga de lado. Aleluia. Cada mergulho vai limpando algo em seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Traumas, dores, aflições, de tantas batalhas. Ao dar o 7º orgulho, ele era apenas Naamã, alguém que esperava e confiava no Senhor. Aleluia. Que ele tem o poder de curar e restaurar. E ele mergulhou 7 vezes e foi totalmente curado. Ali a gente vê que na história de Naamã, ele adorava outro Deus, a um Deus pagão da Síria. Ao descer, ele reconhece que o nosso Senhor, o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro na sua vida. Ele larga tudo de mão para servir a Deus. Aleluia. Ele larga os seus deuses pagãos para servir ao Senhor. Aí a gente vê ele também no final ali da história que o menino, o mensageiro, Naamã retorna para levar as ofertas a Eliseu. E Eliseu recusa. Por quê? Tudo que é me dado de graça, eu dou de graça. Aleluia. Assim como está na palavra. Tudo que Deus nos dá de graça, algum dom que Ele nos dá para fazer curas, é de graça que foi dado. A gente não pode cobrar. Aleluia. Aí o seu servo, o que ele faz? Ele vai, sai escondido de Eliseu atrás da caravana e pede dinheiro. Aí nisso ele retorna. E Eliseu sabe, porque Eliseu é profeta. Eliseu questiona ele. Onde você foi? Ele mente. Eu não fui a lugar algum. Aí Eliseu, sabendo o que ele foi fazer, Eliseu fala: o que foi tirado de Naamã vai para você. Porque ele cobrou algo que o profeta não cobrou. Como assim a gente vê, tem tantos pastores por aí que cobram bênçãos. Tem igrejas que cobram casa, carro e tudo. Exemplo, tem a nossa igreja mesmo. A gente faz missões muitas vezes, a gente não consegue ofertar o dinheiro suficiente para voltar de alguns lugares. A gente tira o nosso bolso, a gente faz pelo amor às pessoas. Aleluia. Assim como aquele lá na cruz fez por nós. Glória a Deus. E a gente vê que Naamã foi curado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então eu peço essa noite aos irmãos, qual é a ferida que vocês têm guardado no coração de vocês? Santo Deus. Eu peço que vocês entreguem a Deus todas as feridas, assim como Naamã fez. Naamã teve sabedoria, ele foi obediente a Deus, ele desceu 7 vezes. Imagina que difícil, descer 7 vezes no rio imundo. É muita fé.
Então eu peço aos irmãos, quem quiser entregar as suas dores, seus problemas, suas dificuldades a Deus essa noite, que assim seja feita a vontade. Obrigado, Senhor, até aqui. Glória a Deus.